Boa noite. Iremos dar início ao seminário de distúrbios urinários, dando destaque à insuficiência renal aguda e crônica, apresentado na disciplina de Clínica Médica, sob a docência da enfermeira Keise Elaine e como discentes apresentadores Caio Heitor, Lívia Machado, Tassiana Vitória e Tiago Gonçalves. Esse é o sumário que iremos seguir com os principais assuntos relacionados ao tema. Inicialmente, é importante conceituarmos a insuficiência renal, que, segundo o Brasil 2011, é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções, ou seja, não são capazes de remover produtos de degradação do corpo ou de realizar as funções reguladoras. As substâncias normalmente eliminadas na urina acumulam-se nos líquidos corporais em consequência da excreção renal comprometida e levam a uma ruptura das funções endócrinas e metabólicas, bem como a distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos. A insuficiência renal é uma doença sistêmica e consiste na via final comum de muitas doenças do rim e do trato urinário. Essa insuficiência pode ser diferenciada de duas maneiras, sendo a primeira delas como injúria ou insuficiência renal aguda, que é a redução aguda da função renal em horas ou dias, e refere-se principalmente à diminuição do ritmo de filtração glomerular, que tem um papel importante na manutenção da homeostase do organismo. Já a segunda é a insuficiência renal crônica, o IRC, e refere-se a um diagnóstico sindrômico na perda progressiva e geralmente irreversível na função renal de depuração, ou seja, da filtração glomerular, que caracteriza-se pela deteriorização das funções bioquímicas e fisiológicas de todos os sistemas do organismo, secundária ao acúmulo de catabólico, que são as toxinas urêmicas. Com relação à classificação, ela pode ser diferenciada de 5 maneiras, e ela é utilizada para a estruturação do tratamento de pacientes, bem como para a estimativa de prognóstico, e deve ser aplicada na tomada de decisão no que diz respeito ao encaminhamento dos serviços de referência ao atendimento integral ao paciente com insuficiência renal. No que diz respeito ao estágio 1, que é a fase de lesão com função renal normal, ela corresponde às fases iniciais da lesão com filtração glomerular preservada, ou seja, o ritmo de filtração glomerular está acima de 90 ml por minuto. Já o estágio 2, que é a fase de insuficiência renal funcional ou leve, ocorre no início da perda da função dos rins. Nessa fase, os níveis de ureia e creatinina plasmáticas ainda são normais. Não há sinais ou sintomas clínicos importantes de insuficiência renal e somente métodos apurados de avaliação são capazes de detectar essas anormalidades. Os rins conseguem manter razoável controle do meio interno, compreende a um ritmo de filtração glomerular de 60 a 89 ml por minuto. Já o estágio 3, que é a fase de insuficiência renal laboratorial ou moderada, nessa fase, embora os sinais e sintomas da uremia possam estar presentes de maneira discreta, os pacientes mantêm clinicamente bem. Um indivíduo com doença renal moderada, ele divide em estágio 3A e estágio 3B. No estágio 3A, a taxa de filtração glomerular diminui para um nível de 45 a 59 ml por minuto. Já no estágio 3B, que falaremos adiante, é o estágio que está entre 30 a 44 ml por minuto e as chances do paciente apresentar sintomas já são maiores. Já no estágio 4, que é a fase de insuficiência renal clínica ou severa, o paciente já se ressente de disfunção renal. Apresenta sinais ou sintomas marcados de uremia. Dentre essa anemia, a hipertensão arterial, o edema, a fraqueza, o mal-estar e os sintomas digestivos são os mais precoces e comuns. Corresponde à faixa de ritmo de filtração glomerular de 15 a 29 ml por minuto. O estágio 5, que é a fase terminal de insuficiência renal crônica,
como o próprio nome indica, corresponde à faixa de função renal na qual os rins perdem o controle do meio interno, tornando-se este bastante alterado para ser incompatível com a vida. Nessa fase, o paciente encontra-se intensamente sintomático. Suas opções terapêuticas são os métodos de depuração artificial do sangue, que é a diálise peritoneal ou hemodiálise, ou o transplante renal, e compreende a um ritmo de filtração glomerular inferior a 15 ml por minuto. Os fatores de risco são as situações que aumentam a probabilidade do surgimento da insuficiência renal crônica ou aguda, como, por exemplo, a hipertensão arterial, que pode ser classificada como maligna e benigna. As não malignas podem ser determinadas no quadro de lesão renal de natureza microvascular, conhecida como nefroesclerose benigna, que também pode evoluir para insuficiência renal crônica terminal. Em fase maligna, pode levar à nefroesclerose hipertensiva. Com relação ao diabetes, os mecanismos estão envolvidos na perturbação do metabolismo da glicose. Nesse contexto, o TNF-alfa ganha destaque por estimular a forma cíclica da secreção de outras citocinas e quimiocinas, além de diretamente ativar o fator de transcrição, o que compromete ainda mais a captação de glicose, promove a resistência da insulina e mantém a hiperglicemia crônica. Com relação às doenças cardiovasculares, ainda não se tem clareza quanto aos mecanismos subjacentes que associam a doença renal a um risco mais elevado das doenças cardiovasculares. Os fatores de risco cardiovasculares tradicionais são comuns nos casos das insuficiências renais, embora explique um aumento da incidência dos eventos e nas taxas de mortalidade. Com relação aos familiares dos pacientes portadores de doença renal, a associação está descrita em alguns artigos que relacionam 26 pacientes com o histórico familiar de primeiro e segundo grau que já apresentaram doença renal crônica ou aguda. Com relação à idade, a prevalência de insuficiência renal aumenta com o avançar do tempo. O processo de envelhecimento resulta em redução na taxa de filtração glomerular, sendo um fenômeno biológico normal ligado à senescência celular e dos órgãos, resultante na alteração do volume do rim com redução do número de néfrons, alteração da resposta vasoativa de mudanças na atividade dos sistemas de renina-angiotensina, associada ao estresse oxidativo celular. Outra anormalidade funcional do envelhecimento é o aumento da permeabilidade da membrana basal glomerular, o que permite a excreção de um maior número de proteínas, entre elas a albumina. Já a má alimentação não afeta apenas no metabolismo hídrico, eletrolítico e ácido básico, mas também interfere no metabolismo de todos os macronutrientes, proporcionando situações pró-inflamatórias e pró-oxidativas e hipercatabolismo. Além das consequências relacionadas à própria lesão renal, somam-se as contribuições da doença de base e suas complicações que podem interferir na pressão nutricional do paciente. A obesidade, sabe-se que ela aumenta o risco da ocorrência das doenças consideradas ao desenvolvimento de doença renal, por meio da hiperfiltração para manter as demandas do peso corporal e do aumento da pressão intraglomerular, o que danifica as estruturas renais. Já o tabagismo está relacionada à inalação da fumaça, pois o tabaco produz 4.000 partículas e gases, algum desses com nefrotoxicidade. Dentre essas partículas estão metais pesados que apresentam toxicidade tubular com cádmio e chumbo, podem atingir concentrações séricas acima de 40% dos fumantes.
A ação da nicotina em receptores específicos colinérgicos provoca a modificação hemodinâmica, tal como a depressão arterial, a frequência cardíaca e a resistência vascular periférica. O alcoolismo é prejudicial porque as substâncias eliminadas pelos rins de consumidores de álcool encontram-se o etanol, que é o componente das bebidas alcoólicas que, após a passagem hepática, acaba sendo eliminado na urina e, em grande quantidade, pode comprometer não só os rins, mas como também o fígado. Bom, gente, boa noite. Agora a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia de cada uma dessas causas, começando pela pré-renal, que ocorre devido à diminuição da perfusão renal. Isso vai acontecer por alguns mecanismos, que pode ser a depressão do volume intravascular, isso pode acontecer em casos de hemorragia intensa, que evolui para choque hemorrágico, por exemplo, ou quando o paciente está desidratado devido à perda gastrointestinal, como vômito, diarreia intensa, principalmente nos idosos, já que eles têm limite de compensação de autorregulação menor. Então, qualquer coisa que a gente pense que reduza o volume intravascular pode estar causando uma má perfusão renal, que é a causa da insuficiência renal aguda pré-renal. Pode ser também pela diminuição do volume circulante efetivo e ou vasodilatação, como, por exemplo, nos casos de choque anafilático, sepse, todos os casos de choque distributivo que tem aquela vasodilatação severa, a gente pode ter uma hipoperfusão renal. Também pode ocorrer por conta da redução do débito cardíaco, que vai ocorrer devido a choques obstrutivos, insuficiência cardíaca congestiva, que é quando o coração ele bate com menos força e não consegue gerar uma perfusão adequada, e quando ocorre a perda da autorregulação renal. Bom, então quais são esses mecanismos de autorregulação, né? O primeiro deles é o reflexo miogênico. Então, quando ocorre uma hipoperfusão renal, vai ocorrer a liberação de algumas substâncias, entre elas está a prostaglandina. Essa prostaglandina ela faz com que ocorra uma vasodilatação da arteríola ferente, que é a que está trazendo o sangue para o glomérulo. Então, quando ocorre essa vasodilatação, é para poder facilitar a passagem de sangue e aumentar a pressão hidrostática dentro do glomérulo e favorecer a filtração. Então, se a gente utiliza, por exemplo, os inibidores da prostaglandina, que são os AINES, a gente vai alterar esses mecanismos de autorregulação. Outra coisa que acontece é o aumento no uso do sistema nervoso simpático, onde vai ocorrer a liberação das catecolaminas na corrente sanguínea para poder fazer a vasoconstrição periférica e manter essa pressão arterial, além de mandar o sangue para os órgãos nobres, que são o cérebro, o coração e os rins. E também a gente vai ter a liberação de ADH, que é a vasopressina, que além de causar essa vasoconstrição, vai também causar a reabsorção de sódio, porque o sódio a gente considera como volemia. Então, se tem uma reabsorção de sódio, ele está fazendo isso para tentar manter a pressão arterial e manter também a pressão hidrostática. Bom, se essa isquemia ela fica prolongada, a gente não vai conseguir reverter ela, então ela vai se tornar contínua e aí vai ocorrer uma lesão mais grave nesse órgão. Então, na ira pré-renal a gente não tem um acometimento celular, mas a partir do momento que essa isquemia ela se torna mais prolongada, a gente vai ter uma lesão celular que vai poder evoluir para a necrose tubular aguda, que é um exemplo da ira renal que a gente vai ver daqui a pouco. E como que vai ser essa urina na insuficiência renal pré-renal? Vai ser uma urina hiperconcentrada, porque ela vai ter muitos eletrólitos ainda, mas ela vai ter pouca concentração de água, já que nesses casos o corpo está tentando reter volume. E também vai ter uma baixa fração de excreção de sódio, que vai ser menor que 1%, porque o corpo está fazendo essa reabsorção do sódio e vai ser, na maioria dos casos, oligúrica, porque a gente está justamente retendo esse volume para poder manter a pA. Bom, já no caso da renal, que é também chamada de intrínseca, a gente vai falar principalmente da necrose tubular aguda, que é a principal consequência de insuficiência renal aguda intrínseca. Ela vai ocorrer por conta de uma isquemia prolongada, como eu disse anteriormente, e por conta da degradação das toxinas endógenas ou exógenas. Então, o que acontece? Com essa hipoperfusão mantida ou com essas agressões das toxinas, ocorre uma redução do ATP intracelular, porque se a gente não tem sangue chegando, não tem oxigênio, não tem a formação de ATP. Com essa redução do ATP dentro da célula, ocorre a despolarização das células tubulares, e isso faz com que ocorra um deslocamento dos canais presentes nessa célula, saindo dos seus locais de origem. E aqui a gente dá ênfase para os canais de sódio e potássio, que são a ATPase. E esses canais, eles normalmente estão na membrana basal, e eles fazem com que o sódio saia do lúmen e entre na célula. Aí eles jogam esse sódio para dentro do capilar, ou seja, eles fazem a reabsorção do sódio. Quando ocorre essa despolarização, esses canais de sódio e potássio eles saem da membrana basal e vão para a membrana apical. Então, eles não vão fazer mais essa reabsorção adequada do sódio. Além disso, vai ocorrer a desorganização do citoesqueleto por causa dessa falta de ATP.
já que é o citoesqueleto que mantém esses canais e mantém a estrutura da célula. E também vai ocorrer também que essas células vão se desprender e cair no lumen tubular. E outras células elas vão morrer por apoptose e também vão cair na luz tubular. E aí vai ocorrer a obstrução desse túbulo por conta da formação de cilindros que vão ser originados dessas células. Essa obstrução ela acaba sendo um mecanismo a mais de agressão ao néfron e da taxa de redução de filtração glomerular. Então, a gente vai ter uma perda do sódio, já que não vai ocorrer a reabsorção, e nessa perda de sódio, ele vai passar pelos túbulos distais e lá vai estar a mácula densa. Essa mácula densa ela vai entender que está eliminando muito sódio, e como eu disse, o sódio ele é volemia. Então, o rim ele vai entender que precisa reduzir a filtração glomerular para não perder tanto sódio. Então, o que ele faz? Ele inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder reduzir a filtração glomerular e ele vai aumentar a adenosina para poder fechar a arteríola aferente e assim ele vai diminuir a chegada de sangue e reduzir a filtração glomerular. Esse é o chamado feedback túbulo-glomerular, que vai ser uma resposta de uma lesão tubular, fazendo com que a taxa de filtração reduza. Nesses casos, a urina ela vai ficar um pouco mais diluída, porque vai ter sódio saindo, mas vai ter água saindo junto. E a fração de excreção do sódio, nesses casos, vai ser alta, aumentando a concentração na urina. Já no caso da pós-renal ou obstrutiva, a gente vai ter uma obstrução do fluxo do filtrado glomerular. Uma das principais causas pode ser a hiperplasia prostática benigna, que vai levar à obstrução da uretra, e essa obstrução faz com que a pressão das vias urinárias seja uma pressão retrógrada e chegue até os túbulos. Chegando no túbulo, esse aumento da pressão aumenta a pressão também na cápsula de Bowman, que faz com que essa pressão seja maior que a pressão hidrostática sanguínea do capilar glomerular. Então, se a pressão hidrostática do capilar glomerular não consegue vencer a pressão da cápsula de Bowman, ocorre o desfavorecimento da filtração, ou seja, não ocorre a filtração adequada. Então, vai ocorrer a diminuição dessa taxa de filtração. Bom, a fisiopatologia da insuficiência renal crônica ela está relacionada a outras doenças que são a doença renal do diabetes, nefropatia hipertensiva, glomerulosclerose, doença policística e outras também. Eu trouxe essas aqui só para exemplificar. Bom, quando a gente fala de doença renal do diabetes ou de nefropatia hipertensiva, as duas elas vão estar ligadas a situações onde vai ocorrer a sobrecarga nos néfrons. Então, na nefropatia diabética, a gente vai ter a hiperfiltração por conta da glicosúria e com isso a gente vai ter a sobrecarga dos néfrons. E aí ele vai começar a sofrer alterações. Na diabetes, por exemplo, vai ocorrer o espessamento da membrana basal e na nefropatia hipertensiva vai começar a ocorrer a glomerulosclerose. Então vai começar a ter alterações a nível de estrutura renal por conta dessa sobrecarga e por conta de outras alterações que elas vão estar meio que intrínsecas a essas etiologias da doença. Por exemplo, a glomerulosclerose, se a gente tem uma nefrite lúpica, ela acaba fazendo esclerose segmentar e focal e acaba fazendo outras alterações histológicas a nível de glomérulo. Então, isso é muito específico de cada etiologia. Mas, no geral, o que acontece é que ocorre uma lesão no rim, e essa lesão ela predispõe à perda irreversível dos néfrons. Então, vão ter os néfrons e os glomérulos que vão ser totalmente destruídos, e eles não vão ter mais essa capacidade de filtrar. Então, eles não vão exercer função nenhuma dentro do rim. E aí, o que vai acontecer? Os néfrons que sobraram, eles vão começar a utilizar essa reserva renal. O que é a reserva renal? Eles vão meio que começar a filtrar toda a extensão do capilar glomerular. Então, eles vão utilizar todo o potencial de filtração que eles têm. E isso, ao longo do tempo, vai fazer com que eles sejam lesados, porque vai ocorrer um aumento muito grande da pressão e do fluxo glomerular para que esses néfrons remanescentes eles consigam fazer toda essa filtragem que os que morreram não estão fazendo. E isso vai favorecer a lesão estrutural. O paciente ele vai começar a ter proteinúria, microalbuminúria, essas vão ser as primeiras lesões que vão acontecer na maioria dessas etiologias. E ao longo do tempo, com a grande sobrecarga, vai gerar alterações histológicas. Então, esses néfrons eles vão acabar sofrendo esclerose e também fibrose renal, que é quando a função renal do paciente está totalmente comprometida. Bom, tanto na insuficiência renal aguda quanto na crônica, a gente vai ter sintomas muito semelhantes. E qual vai ser o quadro clínico desse paciente? Ele pode ser assintomático, isso vai acontecer principalmente na crônica, porque os danos eles vão aparecer a longo prazo, então, a princípio, ele vai ser assintomático,
ele pode ter o aumento da creatinina, ou ele pode ter a redução do fluxo urinário, mas não são em todos os casos que essa oligúria ela vai ocorrer. Ele pode ter anúria, que é quando a taxa urinária está menor que 100 ml em 24 horas. Também pode apresentar mal-estar inespecífico e até quadro de síndrome urêmica. Ele pode ter arritmia, e aqui é principalmente por causa da hipocalcemia, por conta da inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai fazer com que não ocorra a excreção do potássio, que vai levar a arritmias e até a parada. Também pode haver sinais de hipocalcemia, que eles vão ser identificados pelos sinais de Chivotec e o Trousseau. O Chivotec é quando a gente faz a percussão do nervo facial e a gente percebe que tem a contração da musculatura facial. E o sinal de Trousseau é quando a gente faz a oclusão arterial com manguito, pode ser, do esfígmo, e a partir disso a gente vai observar a contratura da mão. E como que a gente vai diagnosticar esses pacientes? No caso da insuficiência renal aguda, a gente vai ter que avaliar toda a história clínica e fazer o exame físico, porque através disso a gente pode encontrar a causa dessa insuficiência renal. A gente vai ter que fazer a contagem de eletrólitos, cálcio e fósforo, que como a gente viu, os eletrólitos eles alteram bastante quando o paciente está acometido por essa insuficiência renal aguda. Vai também avaliar a fração de excreção de sódio, que isso pode identificar se ele tem e qual é o tipo, se é pré-renal, renal ou pós-renal. Avaliar a creatinina sérica e a diurese, que são também indicadores para essa lesão renal. Fazer exame de urina, que é um dos principais mecanismos de diagnóstico que a gente vai ter, e a ultrassonografia das vias urinárias para avaliar o estado daquele órgão e a biópsia. Já nos casos de insuficiência renal crônica, a gente vai ter também que fazer essa história clínica, o exame físico, em todo paciente a gente tem que fazer, e aí a gente vai ter aquela suspeita clínica para saber se a gente já suspeitava em algum momento se esse paciente já tinha um problema renal, uma doença renal crônica. A gente também vai fazer a determinação de função renal, que vai ser através da creatinina, só que os exames são diferentes da insuficiência renal aguda. Os marcadores laboratoriais, sedimento urinário, como células, cilindros e cristais, que vão estar presentes também nessa urina. Proteinúria, microalbuminúria, que são os principais sinais assim, que vai acometer a pessoa com insuficiência renal crônica. E a ultrassom renal, para também avaliar o estado desse órgão. Nesses casos de insuficiência renal crônica, não é indicada a biópsia, porque a biópsia ela vai mostrar claramente tecido fibrosado, então não é indicado que se faça. Boa noite, gente. Nós iremos então agora dar prosseguimento ao assunto falando sobre assistência de enfermagem frente aos distúrbios urinários, na qual Tanuri, 2011, ele destaca que a ciência da enfermagem está baseada em uma ampla estrutura e a sistematização da assistência de enfermagem, SAI, ela é definida como uma das ferramentas por meio da qual essa estrutura é aplicada à atuação prática da enfermagem, sendo o método de solução dos problemas do indivíduo, do paciente em si. Então, esse vai ser um dos meios em que o enfermeiro vai aplicar seus conhecimentos para dar assistência ao paciente e definir o seu papel, além de colaborar para uma organização e direcionamento do trabalho do enfermeiro e para um melhor relacionamento deste com o paciente, uma vez que a aplicação da SAI nos aproxima deste paciente e, portanto, nos proporciona um cuidado humanizado e individual, coerente, sistematizado e de qualidade. E dando prosseguimento à assistência de enfermagem, nós teremos então os diagnósticos de enfermagem, que vai ser um processo que irá permitir planejar os melhores cuidados de acordo com a necessidade real do paciente, levando em si a singularidade de cada um deles. Com isso, nós temos aqui elencados alguns diagnósticos referentes a pacientes com estes distúrbios. O primeiro é autocontrole ineficaz da saúde relacionado à complexidade do regime terapêutico, evidenciado por falha em incluir regimes de tratamento da vida diária. O segundo, um pouco mais extenso, ele diz respeito ao volume de líquido excessivo relacionado aos mecanismos regulados comprometido, evidenciado por edema, eletrólitos alterados, ganho de peso em um curto período, hematócrito diminuído, hemoglobina diminuída, ingestão maior que o débito e mudanças na pressão arterial.
além de um estilo de vida sedentário relacionado à falta de treino para fazer o exercício físico, evidenciado por demonstrar a falta de condicionamento físico. Temos ainda a fadiga relacionada ao estado de doença e anemia, evidenciada por aumento das queixas físicas, cansaço e incapacidade de manter nível habitual de atividade física. Temos a ansiedade relacionada à ameaça ao estado de saúde, evidenciado pela incerteza. A integridade da pele prejudicada, relacionada a mudanças no estado hídrico e fatores mecânicos, evidenciada por rompimento da superfície da pele por agulhas. E o risco de trauma vascular, relacionado à duração do tempo de inserção, calibre de catéteres e velocidade de infusão. E tem até um exemplo relacionado sobre isso, que é o caso de um conhecido que veio a falecer devido a um trauma deste, numa sessão de hemodiálise, sendo acometido por uma parada cardíaca, que é um dos riscos da hemodiálise em si. Temos ainda o risco de desequilíbrio eletrolítico relacionado ao desequilíbrio hídrico e à disfunção renal, devido à patologia que estamos falando. O risco de confusão aguda relacionado a anormalidades como desequilíbrio eletrolítico, desidratação, desnutrição, hemoglobina diminuída, ureia e creatinina aumentadas, que é o termo técnico chamado de azotemia. Temos o risco de síndrome do estresse por uma mudança relacionada ao estado de saúde diminuído. Isso geralmente por conta da rotina devido a possíveis sessões de hemodiálise e tudo mais que possam acontecer ao paciente. Temos o risco de infecção relacionada à doença crônica e procedimentos invasivos, como nos casos de sessões de hemodiálise, conforme falado anteriormente. A partir desses diagnósticos, nós teremos então as intervenções de enfermagem, que será uma das etapas da SAI, que visa justamente o bem-estar do cliente para uma recuperação mais rápida. Com isso, nós teremos então que estimular o autocuidado do cliente para que a pessoa possa se cuidar e buscar uma independência de terceiros. Nós deveremos auxiliar na compreensão e aceitação do esquema de tratamento, que vai ser como uma espécie de preparação psicológica sobre a rotina que será a partir de então, sem tirar o papel do psicólogo em si, assim como uma adequação ao tratamento de forma assídua. Nós deveremos estimular a enfrentar as mudanças e alcançar o seu bem-estar. Nós deveremos auxiliá-lo e orientá-lo a manter a pele limpa e hidratada para evitar lesões, já que pode ocorrer um desequilíbrio hídrico devido à sua situação. Nós deveremos estimular a atividade física conforme a tolerância, pois poderá ajudar o paciente no funcionamento do seu sistema fisiológico e físico. E administrar os analgésicos conforme prescrição, para melhorar a qualidade de vida do paciente naquele momento atual. Ainda se tratando das intervenções de enfermagem, nós deveremos avaliar o conhecimento do paciente e seus familiares a respeito do esquema terapêutico, bem como as complicações e temores, pois isso poderá dar uma maior segurança ao paciente, principalmente a partir de uma educação em saúde, caso não saibam nada sobre o assunto ou sobre como lidar com a situação em suas residências. Nós deveremos encorajar e possibilitar que o paciente tome certas decisões, pois mesmo que seja um caso em que a pessoa se torne um pouco dependente de terceiros, ele ainda decidirá sobre o rumo do seu tratamento e afins, decisões estas que serão de extrema necessidade. E também deve-se fornecer indicações e assistência social e apoio da psicologia para que o paciente possa enfrentar essa fase de tratamento de forma mais positiva, de forma com que ele possa se adequar e se acostumar com isso, melhorando assim a sua qualidade de vida. Olá, meu nome é Caio, vou falar agora sobre a prevenção das doenças renais. Existem algumas situações com a conduta clínica em que é previsível essa possibilidade de lesão renal, tais como o uso de drogas nefrotóxicas, cirurgias de grande porte, quadros infecciosos sistêmicos graves e a liberação de pigmentos, decorrente principalmente de doenças hemolíticas ou até mesmo anemia. Os mais comuns são as mioglobinas, a hemoglobina e a bilirrubina. O profissional ele pode fazer essa prevenção já na primeira conduta desse paciente, quando ele vai fazer a anamnese e o seu exame físico. Então ele consegue detectar essas anormalidades. E nessas situações é possível prevenir ou ao menos amenizar essa gravidade dessa insuficiência renal. E para termos uma prevenção desses problemas, a gente deve ter um estilo de vida saudável. Então a gente tem que fazer uma ingesta hídrica regular, uma dieta saudável, rica em verduras e frutas, e reduzir essa questão de proteínas e de sal. E também realizar pelo menos 3 sessões de exercícios aeróbicos
durante 30 minutos semanalmente, além de perder peso caso seja necessário e também parar de fumar. E evitar o uso de medicamentos sem orientação médica e também fazer um check-up periódico, principalmente do controle da pressão sanguínea e a de glicemia. E o tratamento clínico ele deve envolver principalmente controlar esses sintomas e preservar essa função renal, tratando imediatamente essas complicações. Então, essa terapia ela vai depender principalmente da etiologia dessa doença renal. Então, é necessário primeiro saber qual é a causa para depois tratar da maneira correta. Então, devemos evitar esse uso de qualquer droga prejudicial para essa função renal e também seguir as recomendações desse nefrologista antes de iniciar qualquer mudança significativa da vida desse paciente. E em relação a um manejo, a gente deve ter um manejo multidisciplinar com a equipe, tanto na unidade básica de saúde e, dependendo do caso, também nas unidades de atenção especializada. E essa orientação ela deve ser feita aconselhando esse suporte de mudança de vida desse paciente e também fazendo as outras avaliações, como a nutricional e a questão de exercícios físicos, e acompanhar esse paciente para ele fazer tanto o abandono do tabagismo e também a questão dos medicamentos prescritos, para ele continuar essa terapia da maneira correta. Prestar também orientação sobre o autocuidado, que é muito importante nessa fase, e sobre as modalidades de tratamento de doença renal que esse paciente pode ser submetido. Bom, relacionado ao tratamento, existe um tratamento de conservação de função renal que é para doenças crônicas que não são tão agudas. Ela vai ser definida a partir do estado do paciente, mas o recomendado para as terapias renais de insuficiência é a de substituição. E ela deve ser baseada no tipo, na causa e no estado clínico desse paciente no momento da avaliação. E essas terapias elas podem ser contínuas ou intermitentes e devem ser complementares, possibilitando uma individualização desse tratamento. Esse tipo de terapia ele vai agir corrigindo as anormalidades metabólicas decorrentes de qualquer função renal e de causas e sintomas secundários. E ela também vai restabelecer esse equilíbrio químico e evitar essas complicações. Ela também age no reparo de tecidos e vai conduzir a uma restauração dessa função renal. Então ela vai agir principalmente na preservação e no auxílio dessas disfunções orgânicas. A gente tem que atentar aqui para equilíbrio hidroeletrolítico do paciente, os níveis de potássio, cálcio e sódio, e para manutenção desse balanço hídrico. Também tem a relação da anemia, que é definida como uma concentração de hemoglobina, e deve-se dosar essa ferritina e a transferrina para identificar a possível causa. E assim nós temos como meta a redução dessa taxa metabólica e o controle desses quadros febris e infecciosos. A gente vai agir evitando antibiótico terapia desnecessária, sondagem, cateterismo, e além de pesquisar cuidadosamente a presença de qualquer foco infeccioso. Nós temos então o tratamento dialítico, que ele é classificado como uma terapia renal substitutiva, que é utilizado em casos mais graves com estágio mais avançado da doença renal. Ele pode ser utilizado principalmente em pacientes que apresentam algum risco de morte e também para evitar as complicações de ordem clínica, metabólica e eletrolítica. As principais indicações para essa terapia é a hiperpotassemia, acima de 6,5 mmol por litro de sangue, e a hipervolemia, que causa edemas periféricos, derrames pleural e pericárdico, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, e também o quadro de uremia, que vai afetar o sistema nervoso central, com comas e convulsões, sistema cardiovascular, com pericardite e tamponamento, e o sistema pulmonar, com congestão pulmonar e pleurite, e o aparelho digestivo com as náuseas e os vômitos. E também pode ser para tratar a acidose metabólica grave e os demais desequilíbrios eletrolíticos. Tem então o processo de diálise, que consiste no desvio do sangue do paciente para fora do corpo através de uma máquina que filtra esses resíduos, e então o sangue ele é filtrado e depois ele vai ser devolvido ao paciente.
Ele é utilizado se houver alguma mudança significativa no estado do paciente, no estado mental, se a pessoa parar de urinar, e também vai substituir a função renal e tratar aqueles quadros já citados. Temos aqui os tipos de diálise, que é a hemodiálise, que vai bombear o sangue através de uma máquina, que é o dialisador, vai fazer a remoção das toxinas e devolver ao corpo. E todo esse processo dura cerca de 4 horas e deve ser feito por cerca de 3 vezes na semana, e em uma clínica ou hospital especializados. Temos também a diálise peritoneal, que é colocado um catéter flexível no abdômen do paciente, feita a infusão de um líquido que é chamado de banho de diálise, vai entrar em contato com a cavidade peritoneal e permanecer lá por algumas horas para que haja uma troca de soluções entre o sangue. Então vai ser drenado esse líquido justamente para tirar essas toxinas que estavam acumuladas no sangue. E o aparelho que faz esse processo é chamado de cicladora e pode ficar na casa do paciente, permitindo que ele faça uma realização até mesmo enquanto ele dorme. Temos ainda a hemofiltração, que é quando água e solutos moleculares são filtrados do sangue por convecção ou movimentos e temperaturas dos líquidos através da membrana permeável. Ele tem alta permeabilidade por ser diretamente na membrana, então ele conduz o maior volume e não utiliza essa solução de diálise. Então o filtrado ele é desprezado e o paciente ele vai receber as infusões dos eletrólitos necessários. Temos também a ultrafiltração, que é um tipo de filtração de membrana que vai agir na pressão hidrostática e trazendo assim uma força do líquido contra essa membrana semipermeável. Então ele vai ser utilizado em casos extremos e que necessita dessa filtração mais rápida. Lembrando que esses circuitos eles podem ser intermitentes ou contínuos durante o tratamento. O tratamento por transplante ele é recomendado para pacientes com insuficiência renal irreversível e que têm apresentado excelentes resultados. Ou seja, ele vai ter uma melhor sobrevida, vai resistir melhor a essa cirurgia e vai ter um melhor prognóstico. Então ela vai oferecer uma maior independência e uma maior qualidade de vida para esse indivíduo. E ele vai poder praticar as atividades que ele fazia, trabalhar, estudar, vai fazer a dieta que ele gostava. E também, decorrente a essa cirurgia, vai ser necessário o uso de algumas medicações com horários e exames específicos. E também, em geral, essa cirurgia ela dura de 3 a 4 horas e é feita com a implantação desse rim novo na região inferior do abdômen, unindo os vasos sanguíneos do receptor do órgão ao corpo e também implantar o ureter do novo rim nessa bexiga do paciente. Como esse rim do paciente não é retirado, esses 2 rins, ele fica com 3, mas só o rim transplantado é que fica funcionando normalmente. Como vantagem dos transplantes, nós temos o planejamento dessa cirurgia, então vai ter um acompanhamento maior desse indivíduo, um preparo maior para essa cirurgia, com horário e data marcada, e uma recuperação dessa função renal mais eficaz. Ele vai começar a ter essa função renal reestruturada a partir do momento dessa cirurgia. E como desvantagem nós temos a rejeição, que é quando tem um estado imunológico, né, vai rejeitar esse órgão tentando destruí-lo, e ele vai também ter o uso prolongado de medicamentos, que pode se estender durante a vida toda. E tem também a questão do transplante ineficaz, quando o rim ele é transplantado, mas ele não consegue fazer essa capacidade de filtração e função renal. Como considerações finais, nós temos que a insuficiência renal é um agravo silencioso e a partir dessa instalação da doença renal, deve ficar atento às condições e os fatores que possibilitam um agravamento e prezar pela qualidade de vida desse paciente com o acompanhamento da equipe multidisciplinar, decorrente aos demais fatores e as correlações que essa doença traz. E também prestar uma orientação sobre o cuidado de saúde e o autocuidado, que é necessário para prevenir esse agravo e auxilia também esse processo de tratamento.